Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A JC Turismo, a José Carlos Oliveira Transporte Brasil, empresa de Valinhos, em São Paulo, foi habilitada ao termo de autorização no TAR para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário de passageiros sob o regime de autorização. A habilitação foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, dia 17 de dezembro. A habilitação da transportadora é condição indispensável para a solicitação do TAR e, consequentemente, para a prestação do serviço regular de transporte coletivo interestadual de passageiros e consiste na comprovação de regularidade jurídica e econômica, dentre outros requisitos dispostos na Resolução NTT número 6033, no novo marco regulatório do TRIP. A ANTT suspendeu as operações das linhas Porecatu, no Paraná, para São Paulo e de Presidente Prudente para Porecatu da Aviação Garcia. A medida cautelar foi publicada na Portaria número 101 de 17 de dezembro de 2024, assinada pela Superintendente de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas da ANTT. A suspensão se deve à necessidade da empresa comprovar que possui estrutura adequada em Porecatu, no Paraná, para o encerramento e início das operações das linhas. A Aviação Garcia precisa assegurar a higienização ou troca dos ônibus no município, cumprindo os requisitos regulatórios da ANTT. Além disso, a empresa deve apresentar documentação que comprove a regularização das operações, conforme as normas de transporte rodoviário interestadual de passageiros. Enquanto a suspensão estiver em vigor, as operações das linhas serão considerada serviço não autorizado, sujeito às penalidades previstas na Resolução ANTT número 4287 de 2014. A Aviação Garcia deverá garantir os direitos dos passageiros que já adquiriram bilhetes, incluindo a devolução do valor pago ou a realocação em veículos de outras empresas autorizadas às custas da empresa. A reversão da medida cautelar só acontecerá após a Aviação Garcia comprovar o atendimento às exigências da ANTT. A SUFES encaminhará o processo à Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, para ciência e atualização do cadastro da transportadora. O advogado Ahmed Hassan Saleh, conhecido como Moody, apontado como acionista da UpBus, está entre os presos na operação realizada nesta terça-feira, dia 17 de dezembro, pela Polícia Federal e Ministério Público sobre esquemas de corrupção policial e lavagem de dinheiro. Policiais que também foram presos na operação, como o delegado da Polícia Civil de São Paulo, Fábio Baena Martins, estão entre os suspeitos de envolvimento no assassinato do empresário Antônio Vinícius, de 38 anos, no aeroporto de Guarulhos, no dia 8 de novembro. A UpBus, empresa de ônibus na zona leste da capital paulista, por sua vez, foi alvo da Operação Fim da Linha do Ministério Público do Estado de São Paulo, no dia 9 de abril, que investiga suposta ligação da companhia com o PCC. A Transwolf da Zona Sul de São Paulo também foi alvo da operação. Desde então, a UpBus e Transwolf estão sob intervenção da Prefeitura e devem ter o futuro definido nos próximos dias. Ambas as empresas podem ter os contratos rompidos definitivamente. Ahmed Hassan Saleh, apontado como sócio da UpBus, já havia sido preso em outra operação contra o crime organizado, no dia 6 de agosto. Foi a Operação Decúrio, da DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, mas no dia 12 de agosto conseguiu o direito de responder em prisão domiciliar. Nesta terça-feira, dia 17 de dezembro, a Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, anunciou a compra de 100 ônibus elétricos para 2025. A previsão é de que 40% da frota atual do transporte público seja renovada com veículos elétricos até 2030. O anúncio da aquisição dos novos coletivos foi feito nesta terça-feira, durante coletiva na capital mineira. O superintendente de mobilidade do município de Belo Horizonte, André Dantas, informou que a compra dos ônibus ocorrerá em lotes de 20 no decorrer do ano que vem. A administração pública também comunicou que outros 100 coletivos convencionais serão comprados e integrados ao sistema de mobilidade de Belo Horizonte. A Solaris Bus Coach firmou um contrato com a operadora sueca Keolis e Sverige para o fornecimento de 46 ônibus elétricos. O pedido inclui 19 ônibus Solaris Urbano 12 Electric e 27 Solaris Urbino 15 LE Electric, que operarão na região de Dalarna, na Suécia.
As primeiras entregas estão previstas para 2025. A Solaris, fundada em 1994, tem sede em Boliczowo, perto de Poznań, na Polônia. A empresa é parte do grupo espanhol CAF. Este contrato marca um passo significativo para a Solaris na Suécia, onde a empresa já entregou quase 700 veículos desde 2003. A maioria desses veículos são equipados com tecnologia de baixa ou nenhuma emissão. O ônibus urbino 12 elétrico, projetado principalmente para rotas urbanas, acomoda até 61 passageiros. Eles serão equipados com baterias High Energy de 600 kW, garantindo operação durante todo o dia em condições urbanas. O Urbino LE Electric, por outro lado, é projetado para operações urbanas e intermunicipais, com capacidade para até 72 passageiros e baterias de 700 kW. Todos os assentos do Urbino 15 LE Electric serão equipados com um cinto de segurança de 3 pontos. Ambos os modelos contarão com tecnologias de ponta para conforto e segurança dos passageiros, como ar-condicionado, portas USB para carregar dispositivos eletrônicos e máquinas de bilhetes com terminais de pagamento no cartão. Os ônibus também serão equipados com sistemas de monitoramento interno e externo, além de recursos avançados de segurança como sistema de prevenção de colisão para proteger pedestres e ciclistas. Câmeras substituirão os espelhos tradicionais, melhorando a visibilidade do motorista. Os modelos Urbino 15 LE Electric incluirão também um sistema de monitoramento de fadiga do motorista. A Solaris é uma das empresas fabricantes de ônibus urbanos e intermunicipais na Europa, com foco no desenvolvimento de veículos de baixa e zero emissão. A empresa já entregou mais de 25 mil veículos em 850 cidades de 33 países. Em segunda votação, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro, as alterações nas metas de redução de poluição pelos ônibus da capital paulista. Agora o projeto segue para sanção ou veto do prefeito Ricardo Nunes, que pode ser total ou parcial. Aprovar tudo, reprovar tudo ou aprovar alguns artigos ou reprovar todos. Em caso de eventual veto, mesmo que parcial, a matéria volta à Câmara. O projeto de lei 825/24 do vereador Milton Leite, que foi aprovado, traz os seguintes pontos. A alteração da Lei das Mudanças Climáticas de 2018. As empresas de ônibus poderão comprar 50% da nova frota em veículos movidos a óleo diesel, enquanto não são concluídas as obras de infraestrutura nas garagens para ampliar quantidade de coletivos elétricos ou a gás natural, e também não há prazo para as obras serem concluídas. E em 90 dias após a publicação da lei, as empresas de ônibus devem entregar para a Enel ou para a Comgás as demandas de infraestrutura nas garagens para modelos elétricos ou a gás. Depois de receberem a descrição das necessidades pelas empresas de ônibus, a Enel ou a Comgás deverão entregar os projetos até 90 dias, mas não há prazo estipulado para o fim das obras. As metas finais para 2038 são mantidas. As metas são contadas a partir de 2018, data da lei, mas são com base nos índices de 2016, quando havia mais ônibus poluentes diesel Euro 3 e Euro 5 rodando. Em 2016 não havia tecnologia de motores a diesel Euro 6. Também não foi atendido pedido de entidades de especialistas de mobilidade e meio ambiente que, em audiências públicas, pediram para que fosse incluído no projeto um artigo que determinasse que a rede de trolleybus da cidade não fosse descontinuada e implantado no sistema de transporte um tipo de veículo chamado e-trol, que reúne ônibus a baterias e trolleybus no mesmo veículo, podendo rodar uma parte conectado à fiação aérea fora da rede. A justificativa principal de Milton Leite no projeto é que não há infraestrutura suficiente para carregar os elétricos nas garagens e a frota atual está envelhecendo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a Lei nº 18.065, que altera a legislação do Imposto sobre as Propriedades de Veículos Automotores, o IPVA, no estado. A nova lei amplia a isenção do imposto para veículos movidos a combustíveis mais limpos, com o objetivo de incentivar a utilização de tecnologias sustentáveis no transporte. A lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025 e contempla as seguintes categorias de veículos:
Ônibus e caminhões movidos exclusivamente a hidrogênio ou gás natural, incluindo biometano, ficam isentos do IPVA entre 2025 e 2029. E veículos híbridos com motor elétrico e motor a combustão que utilizem etanol e carros movidos exclusivamente a hidrogênio com valor de até R$250 mil ficam isentos do PVA entre 2025 e 2026. Após o período de isenção total, os veículos híbridos e a hidrogênio mencionados terão alíquotas progressivas de IPVA na seguinte gradação: 1% em 2027, 2% em 2028, 3% em 2029 e 4% a partir de 2030. A lei também define que o valor limite de R$250 mil para a isenção será atualizado anualmente pelo IPCA. O valor inclui os tributos, pintura e acessórios instalados pelo fabricante. No caso dos veículos híbridos, o motor elétrico deverá atender às especificações da Secretaria da Fazenda de Planejamento. A lei que prevê a isenção do IPVA para veículos leves movidos a hidrogênio ou híbridos de combustão e elétrico foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia 10 de dezembro e deixou de fora os veículos totalmente elétricos. O Ministério das Cidades, Jader Fortinelli Barbalho Filho, anunciou a aprovação da proposta da empresa Mob Brasil Transporte São Paulo para o programa Novo PAC Mobilidade Urbana. A empresa com sede em São Paulo terá acesso ao FGTS para a renovação de sua frota. A Mob Brasil informou que os recursos serão utilizados para a compra de 37 ônibus elétricos. A vice-presidente da Mob Brasil, Nieg Chaves, relatou que os ônibus estão prontos na Caio e só não foram faturados ainda por causa da Enel, que não liga a energia. A seleção da proposta foi divulgada através de uma portaria publicada no Diário Oficial da União. O programa Novo PAC Mobilidade Urbana tem como objetivo modernizar e ampliar a infraestrutura de transporte nas cidades brasileiras, com foco na sustentabilidade e na qualidade de vida da população. A iniciativa do governo federal visa melhorar a qualidade do transporte público e reduzir o impacto ambiental do setor. A portaria que oficializa a seleção da Mob Brasil entra em vigor a partir da data de hoje. A EPT, empresa pública de transportes de Maricá, no Rio de Janeiro, realizou nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro, a primeira viagem teste com passageiros do protótipo de ônibus híbridos elétrico e hidrogênio na linha que interliga estabelecimentos públicos de saúde na cidade, do Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbaçaí, ao Hospital Conde Modesto Leal, no centro. Segundo a Prefeitura, o teste é uma encomenda feita pela administração municipal ao Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação em pesquisa de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O prefeito Fabiano Horta disse por meio de nota que serão investidos 11 milhões e meio de reais para o desenvolvimento dos novos sistemas pelo Laboratório de Hidrogênio da COP UFRJ. Ainda de acordo com a Horta, a ideia é atrair para o município uma planta de produção de ônibus com tecnologias menos poluentes como elétricos, híbridos e hidrogênio. Fazem parte do projeto dos testes por Maricá 2 ônibus que contam com hidrogênio como combustível, elétrico e hidrogênio, etanol e hidrogênio. Há ainda um terceiro modelo sendo desenvolvido, de etanol e elétrico. Maricá dispõe atualmente de uma frota de 145 ônibus que circulam diariamente nas 42 linhas operadas nos 4 distritos. A Prefeitura ainda informou que novos testes vão acontecer a partir de janeiro de 2025. Após período de análises, Maricá vai escolher o modelo de ônibus a ser adotado no processo de descarbonização da frota municipal. Ainda no Rio de Janeiro, a Transporte Santo Antônio, empresa com sede em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, começou a realizar testes operacionais em suas linhas intermunicipais, utilizando um ônibus movido a gás natural veicular. O modelo, fabricado pela Scania, está equipado com chassi K280IB GNV Euro 6, sendo uma alternativa mais limpa e eficiente em comparação aos combustíveis tradicionais, como o óleo diesel. O veículo operou no teste no trecho na linha 415T, que liga Caxias à Barra da Tijuca.
O veículo é parte do compromisso da empresa com a sustentabilidade e a redução de emissões. A tecnologia do GNV proporciona uma significativa diminuição na emissão de poluentes, como óxido de nitrogênio e material particulado, atendendo às exigências da norma Euro 6. Além disso, o ônibus é silencioso e apresenta maior economia operacional devido ao custo reduzido do gás natural. Detalhes técnicos divulgados pela fabricante do chassi Scania K280iB GNV Euro 6 são os seguintes: potência de 280 cavalos, cilindrada de 9 litros, torque de 1.350 Nm a 1.400 RPM, combustível GNV ou biometano, sistema de emissão cumpre a norma Euro 6 com catalisador de 3 vias para controle de emissões, suspensão pneumática integral, garantindo maior conforto aos passageiros e freios de sistema EBS com controle de estabilidade. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Imagens que circulam nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro, mostram um trolebus com a parte superior em chamas no terminal Parque Dom Pedro II, na região central da capital paulista. As labaredas afetam pelas imagens a região onde ficam os equipamentos e o pantógrafo, que são as alavancas que conectam o veículo à rede aérea. É possível também perceber a movimentação dos funcionários e de um carro de apoio em uma das vias internas do terminal. A SP Trans, gerenciadora do sistema de ônibus da cidade, informou que a ocorrência foi na tarde desta terça-feira. O trolebus da linha 229010, terminal São Mateus ao terminal Parque Dom Pedro II, foi atingido pela fiação da rede aérea e teve um princípio de incêndio contido pelos funcionários. Ninguém se feriu no ocorrido. Um acidente envolvendo um caminhão, um ônibus e 3 carros deixou ao menos 9 pessoas feridas na tarde desta segunda-feira, de 16, na rodovia Santos Dumont, na SP-075 em Campinas. O caso ocorreu próximo ao aeroporto de Viracopos e à rodovia Bandeirantes, provocando um congestionamento de aproximadamente 8 km. De acordo com o policiamento rodoviário, até o momento foram confirmadas 9 vítimas com ferimentos leves, mas há a possibilidade de que o número aumente. O motorista do caminhão está entre os feridos e foi socorrido no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Artesp participaram dos resgates. As vítimas foram encaminhadas para uma UPA da região para receberem os cuidados necessários. Não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes dos carros envolvidos no acidente. Na noite desta segunda-feira, um acidente envolvendo um micro-ônibus e uma motocicleta resultou na morte de um motociclista e deixou uma mulher ferida no bairro Cruz das Almas, em Maceió. A colisão aconteceu nas proximidades do Parque Shopping por volta de 6h30 da tarde. O micro-ônibus, que seguia no sentido Porto Calvo, transportava cerca de 10 passageiros quando foi atingido pela moto. Segundo informações, o piloto da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. A segunda ocupante da moto foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral do Estado, porém o estado de saúde dela não foi divulgado. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e enviaram 2 viaturas para atender a ocorrência. O Departamento Municipal de Trânsitos e Transportes também esteve presente para organizar o fluxo de veículos, já que o acidente causou congestionamento na região. O caso será investigado pelas autoridades competentes. Na tarde desta terça-feira, uma pessoa morreu em uma colisão entre um automóvel e um ônibus na rodovia AMG 100, na região do bairro Nova TC, em Três Corações, em Minas Gerais. Além da vítima fatal, que teve o óbito confirmado no local pelo SAMU, o motorista do coletivo e um dos passageiros sofreram ferimentos. Ambos atendidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital São Sebastião. Até então, o trânsito na rodovia fluía apenas pelo congestionamento. Na madrugada desta quarta-feira, um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus de viagem da empresa Itapemirim deixou feridos na BR-116 em Leopoldina, Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta, que seguia em direção a Governador Valadares, perdeu o controle em uma curva, tombou e colidiu com um ônibus que trafegava no sentido oposto. O coletivo, que transportava 10 passageiros, havia partido de Mantena com destino à cidade de São Paulo. Na colisão, 3 passageiros sofreram ferimentos leves. O condutor da carreta, um único ocupante do veículo, também ficou levemente ferido. Na madrugada desta quarta-feira, de 18 de dezembro, um acidente na BR-153, em Santa Teresa de Goiás, resultou na morte de 2 crianças e deixou o pai gravemente ferido. O acidente envolveu um carro e um ônibus da Satélite Norte, que estava envelopado com as cores da Flixbus. A empresa de tecnologia, no entanto, informou que a empresa não operava pela parceria.
Segundo a PRF, o motorista do carro que viajava com a família tentou desviar de um tamanduá-bandeira na pista e perdeu o controle do veículo. O carro invadiu a pista contrária e colidiu violentamente com o ônibus, partindo-se ao meio. As vítimas fatais foram as crianças, irmãos de 10 e 3 anos. A menina estava no banco de trás do carro usando o cinto de segurança, enquanto o menino estava em uma cadeirinha que foi destruída no impacto. Ambos não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O ônibus, que seguia no trajeto de Goiânia para Palmas, não teve passageiros feridos, conforme informações da PRF. O pai das crianças, que ficou gravemente ferido, foi encaminhado ao hospital. A PRF segue investigando as causas do acidente. Um ônibus caiu de uma ponte na altura do quilômetro 600 da BR-153 em Crixás do Tocantins, deixando 3 pessoas mortas e 2 feridas na madrugada desta quinta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã. O ônibus acabou dentro do rio que passa abaixo da rodovia. As vítimas fatais, um homem, uma mulher e 2 homens, foram identificados como condutores do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros atendem à ocorrência. Ainda não há informações sobre qual era a rota feita e quantidade de passageiros, mas o ônibus operava de forma clandestina com o nome e pintura identificados como Liderança Turismo. A empresa Liderança, que não tem ligação com o veículo envolvido no acidente, se posicionou por meio de nota afirmando que o veículo acidentado não tem ligação com a empresa. Foi oficializado nesta terça-feira, dia 17 de dezembro, pedido de anuência para transferência de 15 linhas intermunicipais rodoviárias de ônibus em Minas Gerais, operadas atualmente pela Expresso Gardênia para Sarito, empresa de auto-ônibus Santa Rita. A transferência de linhas é uma das alternativas para a Gardênia, que chegou a ter as operações interrompidas pelo governo do estado por maus serviços e tentar escapar da falência. A partir desta publicação, foi aberto o prazo de 10 dias para interessados se manifestarem. A solicitação foi registrada dentro da CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. As linhas são as seguintes: Belo Horizonte Lavras, Belo Horizonte Itajubá, Belo Horizonte Pouso Alegre, Belo Horizonte Alfenas via Varginha, Belo Horizonte Poços de Caldas, Belo Horizonte Varginha, Belo Horizonte Boa Esperança via BR-381 e BR-265, Belo Horizonte Três Pontas, Jacutinga a Itajubá, de Paraisópolis para Pouso Alegre, de Ouro Fino para Bueno Brandão, de Sapucaí Mirim para Paraisópolis, de Pouso Alegre Bueno Brandão, Pouso Alegre é Monte Sião, de Ouro Fino para Monte Sião e de Belo Horizonte para Ouro Fino. Agora é oficial. O Grupo Comporte, um dos maiores conglomerados do transporte rodoviário do país, liderado pela família do fundador da Gol Linhas Aéreas, Constantino de Oliveira, comprou recentemente a Forbus, a Bus Coupe, que atua em linhas regulares no sul do Brasil em vendas de passagens de diferentes companhias e na gestão de fretamentos para empresas. Após solicitações, o Grupo Comporte se manifestou oficialmente nesta terça-feira e informou que, pela compra, vai ser ampliada a gama de opções de serviços da frota da Forbus, com as categorias semileito, leito total e leito-cama. Ainda de acordo com o comunicado, as aquisições das passagens continuam pelo site da Forbus, mas também podem ser feitas pela plataforma de vendas de marketplace do Grupo Comporte denominada Mobifácil. A nota oficial do Grupo Comporte diz o seguinte: o Grupo Comporte anunciou a aquisição da Bus Coupe Forbus, empresa responsável por operar linhas que conectam o estado do Paraná ao sul do Brasil. Com a integração, a Bus Coupe Forbus passará a oferecer uma frota de ônibus com serviço semileito, leito total e leito-cama, visando ampliar o conforto e a qualidade do atendimento aos seus passageiros. As passagens de ônibus estão disponíveis para compra no site oficial da empresa, www.forbus.com.br, e também na plataforma do Grupo Comporte, www.mobifacil.com.br. A Forbus foi criada em 2019, no estado de Santa Catarina, iniciando as operações com as empresas parceiras de fretamento, se autodenominando startup. A antiga administração da empresa dizia atuar em linhas regulares no sul do Brasil em vendas de passagens de diferentes companhias e na gestão de fretamentos para empresas.
Já o Grupo Comporte é liderado pela família de Constantino de Oliveira, Nenê Constantino, que é o fundador da Gol Linhas Aéreas, e que hoje está entre os maiores conglomerados do segmento de ônibus rodoviários de fretamento metropolitano e urbano. Com cerca de 7 mil veículos, congrega empresas como Viação Piracicabana, Expresso de Prata, Expresso União, Empresa Nossa Senhora da Penha, Expresso Itamaraty, BR Mobilidade, entre tantas outras. Além de atuar no segmento de ônibus, o Grupo Comporte recentemente passou a ter a participação no segmento metroferroviário. Já opera o VLT pela BR Mobilidade entre as cidades de Santos e São Vicente no litoral sul de São Paulo e no metrô da Grande Belo Horizonte, cuja concessão foi arrematada em 2022. Antes, as operações eram pela CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. O grupo também atua na construção do trem intercidades, entre o centro capital paulista e as cidades de Jundiaí e Campinas no interior de São Paulo. A concessão por 35 anos envolve a operação da linha 7 RUB da CPTM, entre o centro da capital, Franco da Rocha e Jundiaí. Trata-se do consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos, composto pelas empresas a gigante do setor de ônibus, Comporte Participações SA com participação de 60%, líder do consórcio, e CRRC Hong Kong, com participação de 40%. O ônibus prefixo 60.000 da nova Itapemirim Zantu, que traz uma das pinturas do lendário Tribus, fará uma viagem de São Paulo para Curitiba, de acordo com informações exclusivas. Na tarde desta quarta-feira, dia 18 de dezembro, na rodoferroviária da capital paranaense, o veículo ficará exposto para fotos e visitação. Em seguida, o ônibus, que apesar da pintura histórica é moderno e tecnológico, volta para a capital paulista também em viagem. O diretor operacional da Nova Itapemirim disse que o ônibus deve fazer ao menos uma viagem em cada cidade até a definição de trajetos de escala. Nesta segunda-feira, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, estará em Goiânia para a entrega de 46 novos ônibus que serão integrados à frota de transporte coletivo na região metropolitana. A iniciativa marca o primeiro financiamento ao setor privado por meio do programa Refrota do governo federal. O programa Refrota, parte do novo programa de aceleração do crescimento, tem como objetivo modernizar o transporte público coletivo no Brasil. Com foco na mobilidade urbana sustentável, o programa busca substituir gradualmente veículos antigos por modelos mais modernos. Em Goiânia, os 46 novos ônibus entregues fazem parte de um lote maior de 125 veículos básicos Mercedes-Benz, adquiridos com o apoio de um investimento federal de R$ 95 milhões. Até o momento, 86 veículos foram comprados e os ônibus restantes serão entregues ao sistema de forma gradativa. A solenidade de entrega ocorrerá na sede da HP Transportes e contará com a presença do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, e do secretário-geral de governo, Adriano da Rocha Lima, além de outras autoridades locais. Segundo o governo federal, a inclusão dos novos ônibus busca aumentar a eficiência no transporte público e promover inovações tecnológicas do setor. A modernização da frota também contribui para a redução de emissão de poluentes, beneficiando a qualidade do ar e a experiência dos usuários do transporte coletivo. A ação representa mais um passo importante na melhoria da mobilidade urbana em Goiânia e reforça o compromisso do governo federal com o desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. A Aviação GQE Cidade Sol Limitada, integrante do grupo brasileiro, acaba de incorporar à sua frota 2 ônibus rodoviários Paradiso G8 1800DD, produzidos pela Marco Polo e equipados com chassis Mercedes-Benz O500 RSD 2445/30 6x2 de 14 metros de comprimento. As novas unidades reforçam o compromisso da empresa baiana em oferecer conforto e segurança aos seus passageiros. Os novos veículos são equipados com motor Mercedes-Benz OM 460LA com chassi Euro 6, oferecendo 449 cavalos e de potência máxima e torque de 2.200 Nm.
As tecnologias embarcadas incluem dispositivo de poltrona móvel para facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, sensores e câmera de ré, iluminação interna em LED, sistema de ar-condicionado com saídas direcionais, além de janelas panorâmicas com vidros colados. Destinados ao serviço Prisma, os ônibus contam com 48 poltronas semi-leito no piso superior e 12 poltronas leito no piso inferior, todas equipadas com tomadas USB, porta-copos, apoio para pés e pernas, cintos de segurança e suporte para bolsas. Outras comodidades incluem banheiro no andar inferior, itinerário eletrônico, luzes de leitura individuais e piso com acabamento amadeirado, garantindo uma experiência premium aos usuários. Uma das unidades, com prefixo 10470, foi flagrada neste domingo trafegando na BR-116, na altura do município de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. A novidade chama atenção não apenas pelo design moderno, mas também pela robustez e sofisticação do modelo. Com a chegada dos novos ônibus, a empresa baiana reforça sua posição como uma das principais empresas do transporte rodoviário na Bahia, investindo continuamente na modernização de sua frota e na melhoria da experiência dos passageiros. A empresa Gontijo de Transportes anunciou uma grande novidade para seus passageiros: a inclusão de ônibus Double Decker em 3 linhas que conectam Belo Horizonte a destinos do Nordeste e no Espírito Santo. A partir do dia 20 de dezembro, as viagens para Prado, na Bahia, e para as cidades de Anchieta e Conceição da Barra, no Espírito Santo, contarão com veículos modernos e confortáveis, marcando uma nova etapa na experiência de transporte da empresa. Na última segunda-feira, haviam sido divulgados em primeira mão que a Gontijo iria disponibilizar ônibus Double Decker na linha Belo Horizonte a Curitiba. As linhas e horários com os ônibus Double Decker são as seguintes: de Belo Horizonte a Prado, na partida de Belo Horizonte será no horário das 6h15 da tarde no início do dia 20 de dezembro, com saída aos domingos, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e saindo de Prado às 5h30 da tarde no dia 21 de dezembro, com saídas nos dias de domingo, segunda, quarta, quinta, sexta e sábado. No trecho Belo Horizonte a Anchieta, com partida em Belo Horizonte no início do dia 20 de dezembro às 7h30 da noite, aos domingos, segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, e de Anchieta às 6h15 da tarde no início do dia 21, aos domingos, segundas, terças, quintas, sextas e sábados, e por fim de Belo Horizonte para Conceição da Barra, com partida de Belo Horizonte às 8h da noite, no início do dia 20 de dezembro, às segundas, quartas e sextas, e com partida de Conceição da Barra às 6 da tarde no dia 22, com partidas aos domingos, terças e quintas. Os novos ônibus Double Deck oferecem configurações modernas e confortáveis, com 44 poltronas executivas no piso superior e 12 poltronas leito no piso inferior. Além disso, todos estão equipados com tomadas USB, porta-pacotes e porta-copos e suporte para bolsas, apoio para braços, pernas e pés e cintos de segurança. Dentro da sua estratégia de colaborar com a descarbonização no transporte coletivo urbano e de reduzir as emissões de poluentes com veículos mais eficientes e sustentáveis, a Marco Polo teve a participação preponderante na renovação da frota na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Foram 137 novos ônibus de diferentes modelos, com destaques para os 8 ativos integral 100% elétricos e os superarticulados. Desde agosto, os usuários do sistema de transporte urbano de Porto Alegre passaram a contar com 8 novos ônibus ativos integral 100% elétricos. Os veículos foram fornecidos para as operadoras Nortran, 4 unidades, Aviação Teresópolis Carvalhada, com 4 unidades, e Nortran, com 4 unidades. Outra novidade foi a introdução de ônibus superarticulados no modelo Via AliExpress para a empresa Carris, que proporciona maior capacidade de transporte com viagens mais rápidas e confortáveis. Além desses veículos, a Marco Polo forneceu também 123 ônibus urbanos convencionais do modelo Torino para as operadoras Carris, Sopal, Navegantes, Nortran, VTC, Belém Novo, Viação Alto Petrópolis e Presidente Vargas. Com motorização Euro 6, a mais moderna do país, possuem reduzidos níveis de emissão de poluentes, contribuindo para a preservação ambiental e a qualidade do ar na capital gaúcha.
Nesta terça-feira, houve a apresentação na primeira etapa de instalação de sensores de ar-condicionado nos ônibus aqui na capital do Rio de Janeiro. A cerimônia ocorreu na sede administrativa da prefeitura e foi informado que os sensores já foram colocados em parte da frota municipal e do sistema BRT. Quando em operação, os sensores irão considerar o bom funcionamento do equipamento caso a temperatura esteja no mínimo 8 graus Celsius, mais baixa que a temperatura de referência no interior, de 24 graus Celsius. As melhorias permitirão que a Secretaria de Transportes verifique de forma remota a temperatura dentro dos coletivos. Os sensores começaram a ser instalados na capital. 64 ônibus já contam com equipamento e a previsão é de que a implementação atinja 150 coletivos até o final deste ano. A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta terça-feira, de 17 de dezembro, o balanço de um ano do programa Domingão Tarifa Zero. De acordo com a administração municipal, no acumulado deste exato um ano, foram registradas 150 milhões de passagens gratuitas. A tarifa zero para todos os passageiros é aplicada somente aos domingos, Natal, Ano Novo e no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Ainda de acordo com o balanço, a demanda de passageiros cresceu em 33,8% entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, na comparação com o que foi registrado no período entre os meses de dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Por mês, o Tarifa Zero custa aos cofres públicos em torno de R$ 500 milhões. A média de 3 milhões de passageiros aos domingos tem aumentado nos últimos meses, segundo a Prefeitura no balanço. Isso tem feito a SP Trans repensar a oferta das linhas, uma vez que já tem havido queixas sobre lotação e demora. Nos meses de outubro e novembro deste ano, por exemplo, na esteira das eleições municipais, a Prefeitura testou tabelas de sábado, cuja oferta é maior aos domingos. Algumas propostas querem ampliar o benefício para mais dias. A Câmara Municipal de São Paulo analisa, por exemplo, um projeto de lei que quer ampliar o programa Tarifa Zero nos ônibus da capital para todos os dias e para todos os passageiros. O projeto de lei prevê que para custear a tarifa zero total seja criada a taxa do transporte público, que seria cobrada de todos os empregados com 10 funcionários ou mais. O valor, se fosse aplicado hoje, seria de R$ 289 a cada funcionário e o empregado teria de pagar independentemente se o trabalhador use ou não ônibus de onde ele more, podendo resistir até fora da capital. Circulou nas redes sociais a informação equivocada de que o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Jundiaí, em São Paulo, na última sexta-feira, dia 13 de dezembro, resultaria em aumento da tarifa do transporte público. No entanto, a Prefeitura esclareceu que a proposta não reajusta tarifas, mas sim atualiza o modelo de concessão do serviço, incorporando novos indicadores de qualidade. A nova legislação mantém o subsídio tarifário previsto por lei federal e assegurado no orçamento de 2025. Nos últimos 8 anos, a Prefeitura ampliou gradativamente o subsídio para compensar os efeitos da inflação nos custos operacionais do sistema de transporte público. Em 2023, o subsídio alcançou cerca de R$ 60 milhões, garantindo que o impacto dos custos não recaísse sobre os usuários, principalmente trabalhadores que dependem do transporte público. De acordo com Aloísio Queiroz, gestor da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transportes, o pagamento do subsídio tarifário permanece no sistema de transporte coletivo. A partir desta sexta-feira, dia 20 de dezembro, a tarifa do transporte público em Petrópolis sofre reajuste. A passagem terá aumento de 35 centavos, passando de R$ 5,30 para R$ 5,65. A alteração no preço foi determinada pela Justiça após solicitação do CETRANSPETRO. O sistema de mobilidade por ônibus está sendo afetado por diversos fatores, dentre eles o aumento do preço do óleo diesel, peças, salários e benefícios dos rodoviários. Desde setembro, as empresas que operam no município não receberam um valor que chega a cerca de R$ 5,4 milhões, o subsídio do Vale Educação. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, o transporte público municipal de Guararema será totalmente gratuito por meio do programa Guararema Sem Pagar.
O projeto, que visa facilitar a mobilidade urbana, inclui não apenas a gratuidade da tarifa, mas também a renovação da frota de ônibus, novos itinerários, terminais provisórios e outras melhorias. Segundo a Prefeitura de Guararema, responsável por custear integralmente a operação do programa, não será necessário comprovar residência ou utilizar cartões para acessar o transporte gratuito. Todo o investimento será financiado com recursos municipais já alocados, sem custos para os usuários finais. Atualmente, 19 ônibus operam no município, mas com a implementação do programa, a frota será ampliada para 38 veículos, sendo 21 unidades 0 km. A operação também contará com novos itinerários e a criação de linhas exclusivas para o transporte escolar das redes municipal e estadual de ensino. Terminais provisórios serão instalados na região norte e sul da cidade, garantindo maior capilaridade no serviço. O sistema contará com linhas tronco para ligações diretas entre terminais e linhas que circularão dentro dos bairros. Um exemplo é a linha tronco 001, que conecta o terminal rodoviário Eduardo Ramires, no bairro Ipiranga, diretamente à UBS Lambari. Já no bairro Lambari, as linhas como 01, 02, 03, 08 e 08A farão a conexão da UBS com bairros como Guanabara via Paraty, Fukushima via Roseira, Parque Agrinco via Barbosa e Cagereira via Takamori. O Águia Branca Encomendas, serviço de transporte de carga da aviação Águia Branca, encerra 2024 com um crescimento expressivo de 20% no volume de encomendas transportadas e ampliou sua presença em mais de 61 cidades brasileiras nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná. Ao todo, o serviço já alcança mais de 3.000 localidades no país e oferece soluções logísticas rápidas e eficazes tanto para clientes empresariais quanto para consumidores finais. Ao longo de 2024, o Águia Branca Encomendas inaugurou 7 novas agências em pontos estratégicos como Paulo Afonso, Ribeira do Pombal e Serrinha, na Bahia, Piúma e Guarapari, no Espírito Santo, e Lavras e Ouro Fino, em Minas Gerais. Além disso, iniciou as operações em cidades de grande relevância como Curitiba e na região metropolitana do Vale do Aço, em Minas Gerais, que inclui os municípios de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo. A operação permite que os clientes acessem um serviço de balcão de encomendas por meio de mais de 200 agências espalhadas pelo país. A utilização de caminhões próprios e do espaço ocioso dos bagageiros dos ônibus garante rapidez nas entregas, mesmo para a cidade do interior, com opções de postagem e retirada em balcão, bem como serviços porta a porta. Com um crescimento significativo em 2024, a Águia Branca Encomendas planeja consolidar sua presença nos novos mercados alcançados, aprimorar suas soluções logísticas e expandir o acesso aos seus serviços. Todos os serviços podem ser cotados e rastreados online pelo site encomendas.aguiabranca.com.br. Com a proximidade das festas de fim de ano, a WeMob, plataforma digital especializada na venda de passagens rodoviárias, já aumentou em 24% a frequência de suas operações para atender a crescente demanda do período. Até o momento, a empresa registrou um aumento de 5% nas vendas de passagens em comparação ao ano anterior, mas à espera que esse número continue crescendo à medida que o Natal e o Réveillon se aproximam. De acordo com dados da WeMob, durante os feriados de dezembro, os clientes tendem a realizar compras com uma antecedência moderada, entre 8 e 30 dias antes da viagem. Contudo, ainda há aqueles que optam por adquirir passagens de última hora. Os destinos mais procurados para as celebrações de fim de ano incluem Rio de Janeiro, Maringá, Belo Horizonte, Florianópolis, Cabo Frio e Curitiba. Com o Natal chegando, aumenta as viagens e também a fiscalização aumenta. Hoje, fiscais do DETRA-RJ estiveram em 9 terminais rodoviários no Rio de Janeiro, inspecionando coletivos, para garantir que toda a população viaje com tranquilidade e segurança. Durante a operação, mais de 140 veículos foram abordados. Destes, 21 foram autuados e 12 recolhidos para manutenção. Entre as infrações encontradas estão bancos em mau estado de conservação, selo ou certificado de autorização de tráfego vencido ou rasurado, defeito no ar-condicionado e descumprimento das normas de acessibilidade.
Caso você, passageiro, presencie alguma irregularidade no transporte intermunicipal fluminense, basta entrar em contato pelo portal Ouve RJ e relatar a reclamação com detalhes. E para finalizar, a Sansetur apresentou à cidade de São Sebastião, no litoral norte, 2 ônibus decorados com tema natalino. Os veículos receberam fitas de lâmpadas em LED em todo o entorno da carroceria, além de destacarem o nome Fantasia Soul e a flecha que simboliza a logomarca da empresa. Os veículos possuem os prefixos 2439 e 24116. E assim finalizamos mais esta edição. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte, comente, compartilhe, siga nossas redes sociais no Instagram e nosso site no Ônibus Brasil. E boas festas para todos. É isso e até a próxima.